Fizeram só uma pergunta aqui, se o objetivo de tudo isso é poder... o objetivo da teologia do domínio é poder político. Não só político. A professora Anthea Butler, né, que é uma das referências que também está aí na lista, que ela no livro dela fala no White Evangelical Racism, o racismo evangelical branco, ela fala que os evangélicos são um movimento político. Ela define essa tese. Para ela, não tem outro motivo da existência dos evangélicos a não ser o projeto político. Ela fala assim, é impossível desassociar evangélico de político. Essa é a tese dela, que também é uma tese... E ela é historiadora, né? Ela não é só teóloga, ela é historiadora. E aí ela está dizendo, não, os evangélicos, desde o seu princípio, do Jonathan Edwards, que tinham dedo na Casa Branca, que tinha influência com os escravos, que tinha influência nas universidades de Harvard, de Yale. Todos esses lugares eram também centros de pensamento, mas também eram onde saíam os presidentes dos Estados Unidos. E aí ela diz assim, não, os evangélicos são um movimento político. A gente entende isso muito mais claramente se a gente assistir o Jornal Nacional hoje, a gente vai ver que de fato, também é um movimento político. Não tem aí, a gente tem o lobby evangelical, né? O lobby dos evangélicos. Então, só que nos Estados Unidos, essa coisa do século... A gente entra no século XX, e o século XX já começa com uma guerra mundial, né? A gente já tem aí a guerra mundial que vai fazer com que os impérios europeus caiam, né? A América Latina está vivendo o seu processo, os países estão vivendo seus processos de independência, de rompimento colonial, eles deixam de ser colônias, a maioria deles vão saindo desse processo, mas isso abriu campo para mais missionários chegarem. Esse processo de ruptura colonial, porque ainda quando eram colônias espanholas ou portuguesas, a Espanha nunca foi muito chegada, até hoje nunca foi muito chegada nos protestantes. Aliás, a Espanha é um dos países, eu diria que é um dos bastiões do catolicismo desde sempre, né? Então, quando esses países ainda eram colônias espanholas, a Espanha segurava a onda desses missionários, mas depois que cada um ficou independente, isso abriu também para que esses projetos missionários chegassem, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, no século XIX, também começam a haver divisões teológicas. A gente tem aí surgem os Mormons, a gente tem os Adventistas, a gente tem vários grupos que surgem nessa iminência do novo século, né? Do século XX. E aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem os Estados Unidos começam a se tornar uma potência, lógico, eles tomam terra do México, tomam terra da Espanha, conquistam umas ilhas no Pacífico, obrigam praticamente a Espanha a vender a Flórida para eles, né, a preço de banana, roubam a Califórnia do México, né, o Novo México e o Texas. Foi roubado, né? Roubam Filipinas da Espanha. Isso também eles compram, né? A preço de banana, por 30 pesos, né? Só para dizer, né, que foi uma compra. Só para ter um contrato de compra e venda, né? Bonito no papel. Sim. Assim. Mas acontece isso, e aí eles continuam no seu plano expansionista.